Abra sua Bíblia em Eclesiastes, a base aqui de texto, vamos trabalhar aqui o capítulo 3 e 4, o versículo 7 e o versículo 8. Versículo 7 fala assim, ó, outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. De novo, hein, ó. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, não tem irmã, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Vamos ler aqui numa outra versão aqui. Vamos achar aqui uma que é bem vulgar no sentido de fácil de entender aqui. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigo, sem filho, sem irmão, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, uma triste maneira de viver. O que realmente importa? Ou o que realmente vale a pena? E essa é a pergunta chave da mensagem, que eu gostaria que você pensasse um pouquinho e refletisse sobre o que realmente você tem dado valor, o que realmente você tem valorizado, o que realmente tem valido a pena para você, o que realmente você tem buscado. Por quê? Aquilo que realmente vale a pena é aquilo que a gente se esforça para alcançar ou ter. O que realmente importa? O que realmente vale a pena? Em Eclesiastes aqui, no capítulo 4, nós vemos o pregador, ele olhando, no capítulo 3, capítulo 4, enfim, dependendo da maneira que você olhar, todo comentário que ele faz, a gente pensa assim, nossa, esse cara é um pessimista, né? Nada presta nessa vida, só fala coisa ruim, tem uma coisa que presta nessa vida? Viver é uma maldição, né? Dependendo da maneira que você olhar, porque só fala, ó, isso não é vaidade, é correr atrás do vento. É vaidade, é correr atrás do vento. Para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo aquilo? Tudo é vaidade. Então a gente, de repente, olha e fala assim, nossa, esse capítulo aqui, esse texto é deprê, é melhor nem ler, né? Só para baixo, só me joga para baixo. Deus me livre, não vou ler esse não. Quando eu for ler a Bíblia, eu vou pular Eclesiastes. Mas o Espírito Santo me levou a olhar de uma maneira especial para esse texto e específico nesse versículo 7, quando eu estava lendo, que era o tema lá da campanha que eles estavam fazendo lá na igreja lá. Eu olhei e falei assim, peraí, outra vez me voltei e vi. E aí já me chamou a atenção por quê? Porque não é a primeira vez que ele olha para a vida. Ele olha novamente. E aí eu já tenho um aprendizado. Que não adianta eu viver a vida da maneira que eu olhei há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e querer viver aquela vida daquele jeito para sempre. Porque há 20 anos atrás eu tinha um entendimento, um pensamento, um sentimento. Agora, quando eu me volto e olho novamente, eu já posso ver diferente, posso ver coisas que eu não vejo. É como ler a Bíblia. Você lê uma vez, você entende uma coisa. Né? Você lê outra vez, não é que você vai entender diferente, mas você já vai entender um pouco mais daquilo lá. Então você já vai entendendo cada vez mais. Então na hora que você lê a 10ª vez, de repente você fala assim, nossa, parece que eu nunca tinha lido esse texto. Parece que eu nunca tinha visto isso aqui.
Eu lia a Bíblia, parecia que Gênesis estava tão longe, né, de profetas, de reis, ou parecia que Abraão ali estava tão longe dos juízes, e de repente, lendo várias vezes, ou num período mais curto de tempo, eu consegui juntar as peças, falei, caramba, porque eu lia Juízes lá no começo do ano. Aí chegava lá em novembro e ia ler sobre Jesus. Falava, nossa, Jesus está tão longe dos juízes. Mas aí, quando você lê assim, num tempo mais rápido, otimizando ali, você ajunta, você fala, nossa, está tão pertinho, né? Morreu esse, nasceu aquele, morreu aquele, nasceu esse, chegou Jesus. Está perto, não está tão distante assim. Jesus não é tão distante de Davi. Davi não é tão distante dos juízes, de Abraão, de José. Está tudo interligado, tudo pertinho um do outro. Gerações, algumas gerações. Então, assim, quando eu olhei para esse texto, eu vi lá e eu falei assim, gente, parece que eu não tinha visto Salomão, né? Pensando, olhando de novo, ou o pregador, né? Olhando, pensando e falando aqui, o que é isso? É correr atrás do vento? Nossa, que cara pessimista, que fica olhando a vida, né? Ou que cara à toa, né? Fica só olhando a vida dos outros, porque aqui ele está olhando e apontando, né? Hoje em dia ele ia ser, como que fala quando a pessoa é ignorada lá, não pode mais ser seguida, o pessoal deixa de seguir a pessoa, ia ser cancelado hoje. Olha, ele está julgando. Olha, ele viu o homem trabalhando e está julgando aquele homem. Onde se viu isso? Vão cancelar. Ninguém segue mais Instagram do Salomão, do pregador. Ninguém segue mais o Insta dele. Ninguém segue, tá? Ia ser cancelado hoje. Mas aí a gente olha e vê esse personagem, né, esse homem solitário, e olhando para essa história, muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós somos esse homem, né, que não, hoje em dia tem muito, que não quer ter filhos, que só quer correr atrás do milhão, quer correr atrás do dinheiro, quer correr atrás de riqueza, status, quer ter o carrão do ano, e esquece realmente o sentido da vida. Esquece que, como a Diana disse aqui no começo, que a vida é passageira. Esquece que a vida, ela aqui na Terra, vai durar talvez, se muito, né, 70, 80. Não sei quanto que está a média de vida aí, mas deve estar uns 70 anos, né? A média de vida no mundo. Mas tem gente que vive 15, 20, 30. Né? Tem a vida antecipada. Mas e aí, o que eu tenho feito? Será que eu tenho feito como o pregador, ele ensina e olha, é tudo correr atrás do vento? Será que esse tem sido o meu foco, o meu objetivo? Ficar milionário para ter um carrão para mostrar para as pessoas? Qual tem sido o meu objetivo? Né? Qual que é a vida que eu tenho levado? E aí, dentro de tudo isso, a gente olhando para a questão da vaidade, o que a gente pensa, né, quando a gente fala de vaidade? Vaidade é a pessoa que passa muita maquiagem. Vaidade é a pessoa que se veste bem. Vaidade é a pessoa que quer estar em forma, né? A pessoa está em forma, barriga tanquinho, músculos, né? Cadê o Marco aqui para nós usar de exemplo? Nossa, como ele é vaidoso. Cadê o Milo? Porque às vezes a pessoa faz toda a academia, toda a parte, mas não para saúde. Porque a saúde é importante, precisa realmente fazer os exercícios e tudo mais. Agora, para vaidade, para ficar, né? E aí a gente fala, vaidade é isso, né? Vaidade é eu ficar lá todo me mostrando, tirando foto no espelho, sem camisa, não sei o quê. Nossa. E às vezes a gente acha que a vaidade se limita a isso. E aí o Espírito Santo me permitiu enxergar de uma maneira diferente a vaidade. Olhando para esse texto e enxergando a vaidade
nesse sentido que o pregador aqui está nos mostrando em Eclesiastes capítulo 4, no verso 7 e 8, o que eu entendi? Eu entendi aqui que olhando dessa maneira que ele está explicando, a vaidade, ela não é apenas esse orgulho, né? essa se mostrar e tal. A vaidade, nesse sentido, está aqui como uma rebelião ou uma desobediência a Deus. A rebelião contra o governo de Deus. Ainda se tem o exemplo de uma historinha, talvez os irmãos já até ouviram eu contando, e lá eu citei, eu falei assim, que o pastor foi para a praia para descansar, né? E chegou na praia, viu, deixou o celular lá no canto, o irmão ligou, mandou mensagem, o pastor não respondeu. Aí o irmão, não contente, ligou para o pastor não atendeu. Falou, não, estou de férias, não vou atender não. Aí o irmão não ficou contente, foi lá na praia encontrar o pastor. Pastor, estou te mandando mensagem, estou te ligando, você não me atende. Não, irmão, estou descansando, né? Lembra que eu falei lá no culto que eu ia tirar as férias, ia dar uma descansada? Aí o irmão falou assim, não, pastor, o diabo não descansa, não. Aí o irmão falou assim, não, mas o diabo não é referência, eu não sigo o diabo, eu sigo Deus. Deus descansou, então estou no meu período de descanso. Mas se você quiser se referenciar no diabo aí, você fica à vontade, né? Mas eu não vou seguir os conselhos dele. Se ele não descansa, o problema é dele, ele que trabalhe, né? E precisa trabalhar muito, porque o tempo dele é curto, né? Está no fim. Então ele precisa trabalhar bastante, mas não pode descansar mesmo, não. Está acabando o tempo dele. Então, assim, qual referência eu tenho tido, né? O que eu tenho buscado? Porque a Bíblia fala que Deus ele cria o mundo e depois ele descansa. E ele não precisa descansar, porque ele é Deus. Mas ele descansa e ele institui, né, o sábado como lá o dia do descanso. Ele institui lá para que as pessoas tivessem um dia do descanso. Institui a terra. Eu não me lembro a proporção, mas tinha que se dividir a terra. E até hoje é aplicado dessa maneira. Você vê aqui, o pessoal plantando cana, sempre deixa uma terra descansando um ano, planta nas outras. Depois a outra parte ali vai ser plantada naquele ano e a outra vai descansar. Então vai revezando, sei lá, 6 e 1. 6 planta, uma descansa. 7 anos, não sei, não lembro. Mas tem esse sistema, porque a terra não pode ficar produzindo aquela mesma coisa todo ano, porque senão ela vai perdendo os nutrientes e daqui a pouco ela não consegue produzir o que precisa ser produzido. E se Deus ele institui isso para o ser humano, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que também nós somos assim. Se eu ficar só cultivando, plantando, colhendo, daqui a pouco eu não tenho mais nutriente. E como que eu vou ser sal da terra, luz do mundo? Como que eu vou derramar sobre a vida das pessoas se eu não tenho mais? A mulher lá do poço de João 4. O que Jesus falou? Agora vai fluir, né, rios de águas dentro de você. Vai fluir de você. Então como que eu vou derramar sobre as pessoas se eu não tenho para mim? Como que eu vou compartilhar nutrientes para os outros se eu não tenho nutrientes? Então tudo isso volta, né, dentro daquilo que nós estamos falando. O pregador, ele olha para aquela situação, olha para aquela questão e fala assim, nossa, eu olhei de novo e percebi que era vaidade. Olha, eu estava vivendo a vida e vi muita vaidade. Aí, de repente, eu olhei de novo e vi o quê? Vaidade. Mas será que isso era só naquela época dele? Hoje em dia não existe mais quem lute contra o governo de Deus, ou quem queira enriquecer a qualquer custo, ou quem queira trabalhar e não confia, né, naquilo que Deus pode fazer enquanto a gente descansa. Até quero citar aqui o Salmo 127, se você quiser abrir, ele vai falar assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele fala dizendo assim, que é inútil nós acordarmos cedo, ou acordar de madrugada, dormir tarde, trabalhando. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, ó, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos na porta. Se esse homem do capítulo 4, verso 8 de Eclesiastes, tivesse lido esse salmo, tivesse seguido esse salmo, tivesse aprendido com esse salmo, aplicado esse salmo na vida dele, ele não teria vivido essa vida sem filhos, sem amigos, sem parentes, uma vida louca, só atrás de fama ou dinheiro, riqueza, daquilo que ele estava buscando. Então, vaidade é também uma rebelião contra o governo de Deus, ou uma desobediência às ordens de Deus. Isso é vaidade. Por quê? Porque eu estou falando assim, ó, Deus, eu não preciso que o Senhor manda em mim. Deus, eu não preciso da sua direção. Eu sei sozinho, eu vou sozinho. Ainda lembro sempre quando eu falo sobre essa questão de instruções, governo de Deus, eu lembro sempre da história de Davi. Uma situação em que o inimigo vem e ele ora. E Deus fala, não, pode ir contra o inimigo que você vai ser vencedor. Ele vai, luta e vence. Aí a Bíblia fala que aconteceu a mesma situação novamente. A mesma coisinha. Agora, você imagina, você está aqui, sei lá, começa a chover aqui dentro da igreja. Aí você vai lá, põe um balde embaixo e pronto. Deu tudo certo. Aí começou a chover dentro da igreja de novo. Pois o balde deu certo, bora pôr o balde que vai dar certo de novo. Já aprendi o segredo, é só fazer isso que dá certo. Pronto, está tudo resolvido. Aí na história da Bíblia fala que o inimigo veio da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeitinho. O que Davi poderia ter pensado? Ou o que outros no lugar de Davi pensaria? Ou talvez tenha recebido conselhos dos seus ali e falar, Davi, a mesma coisa, estão vindo do mesmo lugar, é a mesma situação, nós já temos a estratégia de guerra, é só a gente fazer igualzinho que vai dar certo. O velho ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. Está ganhando, não mexe não, a estratégia está boa, vai dar certo. É só manter. E aí o que Davi faz? Peraí, vamos lá. E aí, Deus? O inimigo está vindo, o que eu faço? Aí Deus fala assim, não, Davi, ó, dessa vez não vai de frente não. Dá a volta, faz isso, na hora que você escutar o barulho das árvores, tal, é a hora. Então tá bom. E aí, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nem toda luta vai ser vencida da mesma maneira. Para cada luta, para cada guerra, para cada momento, é uma estratégia. E aí isso me lembra sempre dos milagres de Jesus. Um ele chega e cospe no chão, outro ele cospe na cara do caboclo, lá passa, e outro ele fala, não, pode ir lá e vai, se apresenta, que está tudo certo. E aí, o pessoal vai no meio do caminho, estou curado. Então cada hora é uma história. Deus não fica repetindo, por quê? Se Jesus ali faz um milagre sempre da mesma forma, se sempre Jesus cospe e faz o barrinho e passa, o que hoje ia estar? Vamos curar, cospe no barro aí e sai passando em todo mundo. Ia virar um mantra, né? Um padrão. É assim que dá certo. Não curou por quê? Não, porque você não deu uma cuspida na terra ali, não fez uma movimentação, por isso que não curou. Se tivesse feito assim, tinha dado certo, tinha curado e tal. Então, assim, eu vejo muito isso. Eu vejo Deus fazendo, né, cada hora de uma forma, para que a gente entenda que não é pela forma que é feito, mas é pelo poder de Deus se manifestando. Então, não importa a forma que está sendo feita. Importa que o poder de Deus se manifeste naquela situação. Esse é o grande segredo. Por que Davi foi vitorioso? Porque ele usou essa estratégia. Porque ele usou aquela estratégia. Não, porque ele foi obediente a Deus. Por que Noé, que nós temos falado bastante sobre o dilúvio, por que Noé sobreviveu, ele e sua família, e deu continuidade à terra com os animais e tudo mais? Porque ele obedeceu a Deus. Eu estava lendo sobre a arca esses dias, e fala que a proporção que Noé usou para fazer a arca, para construir a arca, é a mesma proporção usada hoje, ainda com todas as tecnologias novas e tudo mais. A proporção de largura e comprimento. A mesma proporção que ele usou é usada até hoje para manter o barco flutuando. Ou seja, ele não estava recebendo só um projeto local, um projeto ali para o momento. Ele estava recebendo algo ali que era leis de física e tudo mais.
Ele estava recebendo uma instrução do tamanho do negócio que ele não tinha nem dimensão. Você acha que Noé, lá naquela época, estava pensando que daqui... Exatamente. Você acha que ele imaginou que dali 3.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos, as pessoas estariam usando a mesma medida proporcional ao que ele estava fazendo lá no passado, sem estudo científico, ou sem pesquisa, ou sem toda a tecnologia, inteligência artificial que a gente tem hoje? Nunca queria conseguir imaginar. E até hoje, a proporção usada é a mesma que Noé usou. De largura e comprimento, imagina. Também a questão da profundidade, né? Que a gente sabe a altura. Se tivesse feito um pouquinho mais baixa, a altura talvez teria afundado por causa do peso, né? Tivesse mais alto um pouco, teria tombado. Mas a proporção foi exata. Foi exata para suportar as ondas que suportou. Se o Titanic tivesse obedecido, né? Não tinha afundado. Vaidade é a resistência do homem a aceitar o governo de Deus sobre o seu tempo, sobre a sua vida. Quando nós não aceitamos o governo de Deus, nós estamos criando ali uma certa rebelião diante de Deus. E de repente Deus dá um governo, um direcionamento, e eu sempre gosto de mencionar isso, porque assim, não adianta eu citar um tipo de situação, porque talvez se você não se encaixar nessa situação, você vai falar assim, eu não estou naquilo que o pastor falou. Mas qualquer situação que demonstre a sua desobediência ou resistência ao que Deus está mandando, é vaidade. É você dizer, eu não preciso da sua instrução, Deus. Eu não preciso do que o Senhor está me falando, não preciso do que o Senhor está me mandando. Deus, sei fazer. É o caso contrário do que Davi fez. Não, Deus, mesma coisa, olha o inimigo vindo de frente, do mesmo jeito que ele veio, no mesmo terreno, no mesmo lugar, na mesma armadilha, pode deixar que eu vou. Eu resolvo isso aqui. Pronto. Mas não era para ser daquele jeito. E Davi foi e orou, Senhor, o que eu faço? Não, assim, assim, assim. E Davi seguiu exatamente aquilo que Deus tinha falado. Tem horas que a gente quer algo de Deus que ainda não é tempo, não chegou o momento, não chegou a hora, não é o lugar. Deus ainda não vai dar aquilo, porque se a gente receber aquilo fora do tempo, aquilo que poderia ser uma bênção se torna uma maldição. Às vezes a gente não está preparado. Imagina, hoje, por exemplo, nós estávamos aqui falando sobre a questão do inglês, né? Aí Deus pega e dá um cargo para qualquer um que não tenha o inglês, onde que esse cargo, essa função da pessoa vai ter que conversar com a galera aí no inglês. Eu vou usar um tradutor, eu vou usar não sei o quê, hoje tem vários recursos. Tá, mas e se não tivesse? E se em algum momento você não... vou para a China, aí você chega lá na China, de repente acaba a bateria do celular. Vamos ser bem chucro, né? Acabou a bateria do celular, pronto. Acabou, não tem mais o que fazer, né? Acabou, e aí? Então assim, de repente Deus quer dar uma missão para nós, mas nós não estamos preparados para aquilo. Então Deus não vai dar essa missão para nós. Deus me prometeu, mas você se preparou e se capacitou para... Deus prometeu que eu vou ser um cantor conhecido mundialmente. Mas não faz uma aula de música, não aprende a cantar, não faz nada, não aprendeu nem uma nota musical. Eu vou ser um pregador famoso, não faz um cursinho de teologia, nem o mais simples que tem. Como é que faz? Eu vou ser um grande empresário, não vai nem no Sebrae. Nem sabe nem o que é o Sebrae. É Sebrae ou é Sebrae? Sebrae, né? Sebrae mesmo? Acertei. Sebrae. É o Sebrae. Amém, glória. Não vai nenhuma vez lá. Como é que vai ser? Como é que vai ser empresário? Não faz um curso, não vai numa palestra. Vou ser empresário. Vai estudar, vai crescer, vai aprender. Senão, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai dar? Então, às vezes, a gente está querendo algo, mas não é o tempo errado.
É o quem, como, quando, onde, tudo fora do lugar. Espera acertar o lugar, que aí acontece o que tem que acontecer. Por que isso? Porque a gente voltar um pouquinho em Eclesiastes, você for lá para o capítulo 3, o que você vai ouvir? Tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que plantou, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar do abraço, tem tempo para tudo. E às vezes a gente não quer aceitar o tempo. Existe o tempo, tem tempo de nascer e tem tempo de morrer também. E aí, o que eu vou fazer nesse intervalo? A Diana falou aqui, ó, como é que eu vou me preparar Eu quero me preparar para os 80 anos, vamos falar de longevidade, né, ou longínquamente falando. Vamos falar aqui que vamos viver 80 anos. 80 anos, olha que maravilha. Quero me preparar para os meus 80 anos que eu vou viver aqui. Eu vou trabalhar bastante, eu vou me aposentar com um bom salário, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar dos meus netos. Blá, blá, blá. Mas e preparar para a eternidade? Ai, depois eu me preparo para a eternidade. Falei esse texto aí também. Louco, hoje pedirão a sua alma. O que vai apresentar? O que você tem para apresentar diante de mim? E aí a pergunta aí, ó. O que você apresentaria para Deus hoje? Se hoje fosse o tribunal, hoje é o dia do tribunal. Faz igual aquele rapaz pôs lá na internet, né? Pôs a música lá da trombeta, a corneta tocando, 4 horas da manhã, sei lá, botou um radião fazendo um maior barulhão. Parará. E aí? Pronto, chegou o tribunal de Cristo. Chegou a hora de você se apresentar diante de Deus. Aí Deus fala, pode vir, você, e aí, o que você me apresenta? Então, Deus, sabe o que é? É que eu não tive tempo, né? Não deu tempo. Aí fala, mas e aí, o que está lá escrito em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Como que não deu tempo? Se tem tempo. Você teve tempo de dormir? Tive. Você teve tempo de cuidar dos seus afazeres, das suas coisas? Tive. Até cito também, que eu já falei aqui uma vez, o rapaz que não queria ir no estudo bíblico porque era domingo de manhã. Acorda a semana inteira para trabalhar, pastor. Domingo de manhã é o único dia que eu tenho para descansar até mais tarde, então eu não vou no estudo bíblico não, porque eu vou descansar. Aí eu falei assim, ô miserável, você acorda a semana inteira o teu patrão, você não pode acordar uma vez por semana para Deus, é? A semana inteira você acorda para o teu patrão, um dia na semana você não consegue acordar para Deus. Você é um ingrato mesmo, hein? Como é que eu faço para o meu patrão, mas não posso fazer para Deus? A gente tem que pensar, né? Como é que faz? Então, essa questão de vaidade, né? Deixei anotado aqui, a vaidade é a tentativa frustrada de agarrar o vento. É a tentativa frustrada de você segurar algo que você não pode ter controle sobre aquilo. Como é que você controla a sua vida? Ah, não, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Aí você deita lá agora, depois do almoço, para dar uma descansada. Aí na hora que você abre o olho assim, você... estou travado, não consigo levantar. Pronto. Cadê a programação toda que você tinha feito? Cadê tudo aquilo que você disse que faria, que aconteceria ou que iria ser? Quantas vezes a gente programa? Esse ano mesmo foi mais uma vez que eu programei algumas coisas, falei para minha esposa, ó, se tudo der certo, vai ser assim, 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 e pronto. Mas se Deus quiser. Aí não terminou nem um ano, já mudou todos os planos. Nem terminou o ano, né? Eu já vou planejando antes, vou me organizando, vou pensando, montando as estratégias, como que eu posso fazer, né? Como que eu posso? Ó, se Deus permitir, a gente faz assim, tá bom. E aí Deus não permitiu, então vamos mudar de novo. Vamos organizar do jeito que Deus permitiu. O que Deus permitiu? É isso? Então vamos organizar desse jeito. Então a vaidade, ela é uma tentativa frustrada de eu segurar o vento.
Eu ter domínio sobre algo que eu não consigo dominar. Pega o vento aí, ó. O vento vai passar aqui, ó. Pronto. Não peguei. Não peguei. Escapou. Passou no meio dos dedos. Como que eu controlo? Segura o vento aí. Segura. Não dá. Não segura. Não é igual a oportunidade, né? Então a vaidade é uma tentativa frustrada de agarrar o vento, uma tentativa frustrada de controlar aquilo que eu não posso controlar. Se eu não posso controlar, por que é que eu quero ter controle? Quem que governa o universo? Quem que governa a minha vida? Para quem que eu vou entregar isso? Se eu não aceitar que o que Deus determinou vai acontecer, eu não vou conseguir viver bem. Eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Por quê? Tem as coisas que Deus permite e tem as coisas que Ele determina. Ele determinou que vai nascer o sol e vai se pôr o sol, né? Um modo fácil de nós entendermos. À noite ela nasce e depois ela morre, vamos falar assim, que ela, né, vai tendo o ciclo, tendo a virada. Em um caso especial, Deus pode parar o sol lá no lugarzinho dele, a gente sabe que é a Terra e tudo mais, tá? Para os cientistas de plantão. Mas Deus pode parar o sol e deixar o sol lá, o sol vai continuar lá o dia inteiro. Pode. Mas o ciclo natural o sol vai e a lua pronto, acabou. Esse é o ciclo natural. É algo que Deus já deixou o governo. Agora, se Deus falar assim, não, por causa da palavra do homem lá, o sol vai ficar parado. Aí ele está dando uma ordem. O outro é o ciclo natural, vai acontecer natural. Se eu soltar o celular vai cair no chão. Por exemplo, a pessoa ela ficou doente. E é uma doença de morte. Ela vai morrer. Não tem o que fazer. Aquela doença vai definhando, ela vai morrer. É uma coisa que vai acontecer. Mas aí Deus determina que quer ela viva. Acabou. Ela vai viver e ponto final. Curada, não curada, enfim, vai viver e ponto. Então Deus determina algumas coisas. E quando eu me torno vaidoso, eu estou querendo mudar aquilo que já Deus determinou. E aí começa as orações frustrantes que nós ouvimos por aí. Eu determino isso, eu determino aquilo. E aí, meu irmão, quem determina é Deus, não sou eu, não é você. A gente não determina nada, a gente só aceita aquilo que Deus determinou. A gente pode fazer, né, ou nós podemos fazer igual a Abraão. Senhor, mas e se tiver, né? Senhor, e se... Igual Jesus. Pai, se tiver a possibilidade, tem como acontecer a salvação de uma outra maneira, não tem como a humanidade ser perdoada de uma outra maneira, não tem como, né, mudar esse cálice aí. Aí Deus fala assim, não, então vamos embora. Vamos beber desse cálice e vamos alegrar na presença do Senhor. Quando eu sou vaidoso, eu quero mudar a situação. Eu quero determinar. Eu determino. Deus me deu autoridade para determinar, então eu determino. E não é a gente que determina nada, né? A gente nem dá ordem para os anjos. Tem gente que fala assim, dará ordem aos anjos ao seu respeito. É Deus que vai dar ordem para os anjos ao nosso respeito, né? E se Deus não autorizar, você pode dar ordem para o anjo que você quiser. Se Deus não falar assim, não vai resolver nada. Aqui nós vemos esse homem como um homem solitário. Aqui é como hoje aí nos estudos, né, nas faculdades, que fala assim, vamos fazer um estudo de caso. Vamos fazer um estudo de caso, né? Vamos ver quais foram as coisas boas dessa história, as coisas ruins dessa história, o que nós podemos aprender com essa história para seguir aí a nossa jornada. Há um que é só. Ou seja, existe um homem sozinho, está no versículo 8. Existe um homem sozinho, um homem solitário. Não tendo filho, irmão e nem qualquer parente.
ele dedicava a sua vida exclusivamente ao trabalho. Para que ele trabalhava? Para que ele ajuntava? Porque não vai levar para lugar nenhum. Não aproveitava a vida. Acordava, trabalhava o dia todo. É igual, né, um conhecido nosso. Estava lá todo empolgado, contando como se fosse uma vantagem para mim, para minha esposa, falando que nunca tinha tirado férias. Como se fosse uma vantagem. Não, eu nunca tirei férias. Que isso, que aquilo, ó. Tá bom, ué. Se depender de mim, eu tiro umas 3, 4 férias no ano. Se pudesse, uma semana por mês ia bem. Se eu puder, 4, 5 férias no ano, pelo menos. Não precisa ser todo mês não, mas mês sim, mês não. Esse aqui trabalhava por conta. Não trabalhava por conta, não. Trabalha para os outros. Mas esse da história trabalhava por conta. Só trabalhava, ó. Independente se é por conta ou não, a Bíblia ensina que a gente tem que descansar. Não é diferente, mas é a mesma coisa. Pode continuar, mas é a mesma coisa. Se você não tiver o tempo de descanso, você está indo contra a lei de Deus, você está em desobediência a Deus do mesmo jeito. CLT ou não. Mas o CLT, ele sofre quando ele volta se ele não tiver o controle. Igual o que trabalha por conta, sofre se ele não tiver controle. Entendeu? Porque o CLT recebe tudo antecipado, gasta tudo, no outro mês não recebe nada. Aí ele chega, R$100 de salário. E agora, como que eu pago minhas contas? Mas viveu uma vida louca nas férias. Se o dono da empresa não tiver o pezinho de meia que ele for guardando mês a mês, ele não consegue fechar as portas um mês para poder curtir e viajar. Se ele se organizar, recebe lá, 10 mil por mês. Então eu vou guardar 1.000 por mês. Chegou no fim do ano, ele tem 11. Ele tem um mês que ele pode folgar. Mas não, a gente quer sempre mais. Não, é pouco, eu vou fazer uma conta. Agora eu vou comprar um carro melhor, vou comprar uma casa melhor, porque eu quero uma vida melhor, eu quero comer melhor, restaurante melhor. E aí você vai crescendo, gastando mais. Cada vez vai gastar mais. Essa é a vida desse louco. Um homem solitário. Esse aqui era pior, porque ele era solitário, não tinha filho, não tinha irmão, não tinha parente, não tinha nada. Era pior ainda. Não tinha nada. É vaidade. Não tirava férias, não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém na vida. Então a vaidade é essa triste realidade da gente querer ter domínio. Mas se eu tirar férias, mês que vem eu não vou ter o que comer porque eu trabalho por conta. E se você ficar doente, né? Você ficar internado numa cama. Olha lá, tá lá o pastor Francisco. Se ele estivesse dependendo do trabalho dele e não de Deus, já estava definhando e morrendo. Mas ele depende de Deus, não depende das coisas dele. Deus sustenta. Se eu ficar pensando no que eu consigo, quando eu olho para o patrão não tirar férias, não posso ficar uma semana, porque se eu ficar uma semana sem receber, no fim do mês eu não pago as minhas contas. Eu estou dizendo que sou eu que faço, sou eu que organizo, sou eu que pago minhas contas. Eu tiro Deus do controle de tudo. Igual quando falaram para mim que, nossa, você tem 3 filhos, numa entrevista que eu estava dando lá para um podcast. Nossa, mas você tem 3 filhos e hoje é só um, porque filho dá muito trabalho, filho dá muito gasto, filho não sei o quê. Se eu for pensar no custo real para manter um filho, eu não vou ter nenhum. Eu não tenho dinheiro para sustentar nenhum. A esposa ainda dá lucro ainda. Mas se eu tiver um filho, já não compensa, porque o custo é alto. Estava falando, esses dias eu vi alguém fazendo um custo, não sei se é 240 mil para criar um filho
do jeito mais simples possível, alguma coisa assim, pode chegar a 3 milhões, alguma coisa assim, não lembro os números. Mas se eu for olhar para isso, imagina. Aí não sei se é por ano, ou se é. Deve ser por ano, né? A vida toda, enfim. Se eu for olhar para isso, eu não vou ter nenhum. Eu não vou, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas agora, quando eu penso assim, peraí, foi Deus que deu, as crianças são herança do Senhor, os filhos, é Deus quem cuida, da minha vida, é Deus quem cuida. Eu falei, por mim podia ter 10, não tem problema nenhum. Pode ter 10, pode ter 10. Por quê? Porque não sou eu que vou cuidar. Eu sou só uma ferramenta de Deus aqui para instruir eles no caminho que devem andar. Quando crescer, não venha se desviar dele. Olha lá, ó. Tá vendo? Até os 18. De 240 mil até 3,6 milhões. Imagina. Se você olhar para isso e falar, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de sustentar meus filhos. Mas se eu falar que sou eu que não tenho condição de sustentar meu filho, eu estou dizendo que sou eu que controlo tudo, sou eu que sustento, e na verdade não sou eu mesmo. Nem a pessoa que ganha 10 milhões por mês não tem condição de sustentar o seu filho. Porque sustentar o seu filho não depende de você, depende da bênção de Deus sobre a sua vida. Se Deus não permitir, tua empresa quebra, tua empresa fecha, aí você vai ter férias o ano inteiro, não só um mês por ano. Você não tem que ter domínio sobre nada, tem que largar a mão de ser vaidoso. Eu estou falando de algo que eu conheço, que eu sei, que eu já vivi, irmãos. Eu já vivi, eu fui, eu tentei dominar. Teve um dia que eu falei para minha esposa, onde que eu pôr a mão, Deus me abençoe, onde que eu pôr a mão vai dar certo, hein? O que eu fizer vai render. Pode deixar que eu vou resolver. E comecei a trabalhar igual um louco. Vai. De repente, foi só ladeira abaixo. Parecia que eu estava subindo de marcha ré. Só descendo. Aí eu falei, entendi, Deus. Entendi. Aí eu falei assim para minha esposa, eu falei, parei, desisto. Agora nós vamos viver o que Deus mandou. Quero nem saber. Falei, o carro tinha quebrado a embreagem, eu estava trabalhando de Uber. O carro tinha quebrado a embreagem, ficou acho que uns 3, 4 mil reais para arrumar. Arrebentar, moído já o carro. Falei, arrebentou, acabou com tudo. Vamos vender pelos trocados que a gente quiser, que der, deu. As crianças, nós põe ela aqui na esquina de casa, nós podemos levar elas a pé. Vai dar tudo certo. Nós começa do zero. Não é a primeira vez que eu começo do zero? Vai mudar em nada a minha vida. Já comecei, já sei como é que é. Vamos zerar, tá bom. Aí, comecei a orar, falei, Deus, entendi o recado. Agora eu preciso de uma direção para saber o que eu faço daqui para frente. Porque eu achei que eu ia resolver, mas não dei conta. Entendi. E agora, Deus, o que eu faço daqui para frente? Aí começou a acontecer, começou a aparecer, começou a resolver. Pronto. Descansei em Deus. Está tudo nas mãos dele. Descansei. Por quê? Porque eu entendi que se eu for atrás de coisas que não é aquilo que Deus está me direcionando a fazer, eu estou correndo atrás do vento. Eu estou sendo vaidoso porque eu estou achando que eu posso. Eu consigo criar meus filhos. Mas eu não consigo. Eu não consigo dar um amendoim para eles comer, se Deus não me permitir. Imagina, eu não consigo. Se não for Deus me abençoando, se não for Deus cuidando de mim, não me dando saúde, estratégia e tudo mais, eu não consigo. Eu dependo do Senhor. E em submissão, ela se torna aí uma vaidade, né? Esse homem, ele é rico, mas ele é isolado. Na busca incessante por ter, ele esqueceu da importância de pertencer. Ele buscava tanto ter, que ele esqueceu de pertencer. Por isso que nós temos hoje aí o nosso café comunhão. Café comunhão é isso, para a gente lembrar que a gente pertence a uma família. É uma família que nós estamos aqui. Não é? A minha família não é só os meus filhos de sangue e a minha esposa. A minha família são todos que aqui estão.
Vocês são a minha família. E assim tem que ser na nossa vida. Aquele homem, ele não se fartava. Olha lá no final. Seus olhos não se, no meio, né, do versículo 8, seus olhos não se satisfaziam com riquezas que acumulava. Gente, pode falar o que for, você pode não ser assim, glória a Deus por isso, mas tem muita gente assim, nunca está satisfeito. E a maioria das pessoas que não passaram por um processo de ajuste diante de Deus, nunca está satisfeito com nada, sempre quer mais. Depois que Deus dá uma calibrada, dá uma ajustada, dá uma melhorada, né? Mas tem gente que é insaciável. Quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você busca, mais você quer. E por que não é assim com a presença de Deus, né? A riqueza é assim, quanto mais eu busco, mais eu quero. E a presença de Deus? Tem que ser assim também. Tem que buscar e buscar cada vez mais. Aquele homem estava procurando coisas para preencher o vazio que ele tinha. E esse vazio nunca seria preenchido, por quê? Porque ele não tinha filho, ele não tinha amigo, ele não tinha família, ele não tinha nada. Ele não tinha nem Deus. Porque se ele tivesse Deus, ele não estaria nessa situação, nessa busca incessante, que Deus iria preencher esse vazio que estava dentro dele. Ele nem se pergunta, lá no final, fala, ele nem se pergunta, ele nem pensava em questionar. Ele nem pensava em perguntar, para quem que eu estou trabalhando? Para que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou trabalhando tanto? Eu nem estou desfrutando daquilo que eu tenho. Eu nem estou desfrutando daquilo que eu consegui. Aí cai naquela história que eu já ouvi várias vezes, não sei nem se é um ditado popular, mas um ditado aí que fala assim, que a pessoa passa a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro, ou gasta a saúde da vida toda para ganhar dinheiro, e no fim da vida gasta todo o dinheiro para tentar conquistar a saúde. É equilíbrio, é fazer uma coisa sem perder a outra. Não estou falando aqui que a pessoa não precisa acordar cedo, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada da vida, é só curtição, só alegria, vamos viver do Bolsa Família. Não, não é isso não. É trabalhar, mas também desfrutar daquilo que a gente... É porque tem gente que não quer, tá tranquilo, não quero trabalhar, não quero conquistar, não quero evoluir, não quero crescer, não quero mudar, não quero só sobreviver. Não, a gente tem que viver a vida. Deus deu uma vida para a gente viver. Esse homem privava a alma dele de ter uma família, de ter uma casa, de ter, né, um lar de verdade. Ele tinha uma casa, mas não tinha um lar. Não tinha. Ele estava se privando. Tinha casa, mas não tinha lar. Tinha comida, né? Tem pessoas, né, que têm comida, mas não tem um apetite. Não pode comer. Eu tenho dinheiro para comprar um salmão. Eu não posso comer salmão porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Não adiantou nada. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo que nós precisamos plantar. Existe tempo que nós precisamos colher. Esse homem parecia aqui uma pessoa que só ia plantando. Colhia, guardava e não desfrutava. E aí? Aí chega lá, tem 1 milhão de comida. Aí 2 meses morreu, acabou. Adiantou o quê? O que aquela comida ficou lá? Para que guardar tudo aquilo? Qual vai ser o final da vida da pessoa? E aí a pessoa investe tanto em coisas terrenas que esquece de investir no que realmente faz sentido, no que é celestial. Investe tanto no mundo, atrás de dinheiro, atrás de recursos, e esquece de investir no que realmente importa, que é o reino de Deus.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O tempo, ele é um presente de Deus. Deus dá esse presente para que a gente venha viver isso aí. E para o homem vaidoso? Para o homem vaidoso, o tempo é uma pedra, né? Pode ser uma pedra de tropeço, pode ser, né, um momento que ele vai finalizar. Ele joga fora todo o seu tempo. Para ele não tem sentido o tempo. É igual um lugar que eu vi, acho que é na Irlanda, sei lá, que o sol fica lá 40 e tantos dias, à noite fica mais 40 e tantos dias de noite, ou 30 e tantos, sei lá. E aí a pessoa nunca sabe, aí já tem gente nadando 2, 3 horas da manhã. O povo vai entrar lá, eles arrancam o relógio, pendura na ponte, quem vai entrar na cidade lá, e não existe não tem, porque como é que aí o povo tá nadando lá no mar, lá, 2 horas da manhã, aí vai ver o solão de rachar a mamona, 2 horas da manhã. Então, assim, lá não tem sentido, né, essa questão do tempo em si, que a gente usa o relógio, o cronômetro. Mas, Noruega, olha lá, Noruega, 4 meses, olha aí. Aí eu te pergunto, né, o que realmente importa? O que realmente importa para você? É aquilo que você está acumulando? É aquilo que você está conquistando? O que importa para você? Se a gente for olhar para o que realmente importa, pensando no que a gente tem estudado aqui, o que realmente importa é cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Para que você foi chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Isso é o que realmente importa. E o que realmente importa é aquilo que a gente valoriza. Aquilo que a gente valoriza é aquilo que a gente investe. Aquilo que a gente investe é aquilo que vai dar certo. Se eu invisto na minha vida, na minha carreira, na minha vida profissional, vai dar certo. Por quê? Porque eu estou estudando, eu estou colocando tempo naquilo, eu estou aprendendo aquilo, eu estou indo, então, investindo e estou crescendo naquilo. Aquilo é o que importa para mim. Geralmente, né, ou o que importa para mim é aquilo que eu mais gasto tempo e recurso naquilo. Aquilo que eu mais gasto tempo e recurso é aquilo que realmente importa para mim. Por isso que tem um texto da Bíblia que fala, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É automático. O coração está cheio, você acaba falando aquilo. Esses dias eu recebi, né, duas vezes, eu ainda falei para minha esposa, ela me mandou uma vez, depois me mandaram também. Uma mensagem assim, se você fosse ganhar, sei lá, 1 milhão, se você fosse ganhar 1 milhão para quem falasse de Jesus na mesa do café, ou do almoço, ou do jantar, quem você convidaria? Aí mandaram para mim. Falei, opa, estou bem na fita, né? Se a pessoa tem certeza que eu ia falar de Jesus, é porque eu tenho falado bastante de Jesus. E se eu tenho falado bastante de Jesus, estou no caminho certo. Porque aí a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou falando bastante de Jesus, é porque meu coração está cheio de Jesus. E aí? Será que você seria convidado também, se a pessoa dependesse de ganhar 1 milhão para você falar de Jesus? Será que as pessoas te convidariam? Eu fiquei feliz que eu recebi 2 vezes a mensagem, mas eu fiquei triste porque foi só 2 vezes. Porque o que realmente importa é aquilo que eu invisto meu tempo, é aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. Se eu sou um jogador de futebol, eu vou falar de futebol, eu vou falar dos times de futebol. Eu vejo lá, meu pai tem um vizinho lá que só fala de futebol. Ah, porque o jogador tal, porque o goleiro tal, porque o atacante tal, porque o Neymar, porque não sei o quê, sabe tudo? Escalação da Europa, escalação da Inglaterra, escalação do Brasil, Série B, juniores, Copa 50 que teve agora, dos pequenininhos, dos menorzinhos lá. Sabe tudo, tudo. Todos os nomes dos times, jogador, as bandeiras. Aí eu não conversei com ele sobre isso. Mas sabe tudo. Por quê? Porque ele vive aquilo, é a carreira dele, é a vida dele, ele quer ser um profissional. Tem que saber mesmo, porque investir tempo naquilo que ele quer para o futuro. E onde que eu quero o meu futuro? Com Jesus? Então tem que investir tempo, ler a Bíblia, estudar.
aprender. Então, para a gente finalizar, o que realmente importa na sua vida? O que realmente vale a pena? O que deve valer a pena não é algo que você acumula enquanto resiste a Deus, mas o que você desfruta enquanto se submete a Ele. O que vale a pena? O que importa? O que é importante debaixo do sol? Não é o que você acumula enquanto resiste a Deus, ou resiste à vontade soberana de Deus, ou resiste à ordem de Deus, né? Então não importa, ou não é o que você acumula enquanto resiste a Deus, mas o que você desfruta enquanto se submete a Ele. O que eu desfruto enquanto eu estou em obediência a Deus vale muito mais do que o que eu quero ganhar na raça, na marra, desobedecendo à vontade dele. Aí parece que tem uma trava, né? Destravou e fluiu. Lembra de Saul? Saul estava lá, estava aquela guerra, nem de Golias ele vencia. Não tinha nenhum guerreiro nem para vencer Golias. Quando Davi assume, mata lá a turma toda dos gigantes. Mas era o mesmo reino. Eram os mesmos soldados. Como que contra Golias não tinha um para vencer? E depois que Davi assume, eles matam tudo. O de 24 dedos. E aí? Lá não tinha. Enquanto Saul está lá, o povo sofre. Davi assume, arrebenta com tudo. Era o mesmo reino. Era a mesma turma. Mudou o quê? Era o mesmo exército. Caramba, que loucura. Tinha um exército podre que depois ficou bom. Como? Talvez hoje você esteja aqui cansado, né? Pensando que a vida está um enfadonho trabalho. Só trabalho nessa vida. Estou cansado. Estou me sentindo correndo atrás do vento. Não consigo pegar, não consigo alcançar, não consigo resolver. O que eu tenho que fazer? Aceitar o comando de Deus. Na hora certa, Ele vai fazer. Não é no meu tempo, na minha vontade. É aceitar o comando de Deus. E, gente, não é fácil, não. É difícil aceitar o comando de Deus. Quando que Deus vai fazer isso? Quando que nós vamos para um salão maior? Né? Falando aqui das promessas coletivas, né? Quando que nós vamos para um salão maior? Quando que nós vamos conseguir ajudar a escolinha lá do Ceará? Acho que é Juazeiro lá. É Juazeiro. Quando que nós vamos mandar um missionário lá para Uganda? Quando que nós vamos mandar alguém? Quando que nós vamos conseguir? Às vezes a gente fica tão preocupado, tão ansioso, mas se a gente continuar trabalhando, investindo naquilo que realmente importa, logo, logo nós vamos chegar lá. Logo, logo a promessa de Deus vai se cumprir. Logo, logo, não é que vai ser rápido amanhã, depois, não, logo, logo, porque assim, o tempo de Deus vai acontecer sem sofrimento, né, no sentido de sem você querer fazer algo que não vai acontecer, não vai acontecer, mas no tempo de Deus, respeitar, aceitar o tempo de Deus. E aí eu trouxe aqui alguns conselhos para nós que queremos sair desse enfadonho trabalho, sair desse cansaço que nós estamos vivendo, né, no dia a dia. Talvez você esteja desse jeito. E aí eu trouxe 3 conselhos para você. Primeiro, aceite o tempo de Deus. Pare de tentar colher o que ainda não amadureceu.
Parem de tentar colher o que ainda não amadureceu. O que é manga verde, esse matador de barriga, né? Se comer manga verde, acho que é isso. Na cólica, né? Aí, tá vendo? Não tô tão ruim assim. Vai comer um bolo que não terminou de fazer ainda. Você vai ter que comer de colherzinha, né? Você vai beber ele, né? Imagina, põe lá uns 10 minutinhos e já tira pra você comer. Você vai ficar bom. Esses dias. Sexta-feira eu fui. Não, mas ela já tá pronta. Sexta-feira eu fui lá buscar a Mary Ann, aí eu pus ela dentro do carro lá na escolinha, né? E falei, deixa eu ali pegar uma goiaba. Aí peguei uma goiaba, a meia verde, aí falei, acho que vai tá boa, né? Na hora que eu mordi assim, já marrou, já falei, Deus do céu, já plantei ela lá no mato, já peguei uma boa aí, ó, a diferença. Aí você degusta, né? Aí. Mas você morde ela pura, marca, já trava assim, ó. Céu da boca, falei, Jesus amado. Então para de tentar colher o que ainda não amadureceu. Espera o tempo de Deus. Senão você vai ter que ficar temperando, tá vendo? Tem que jogar sal pra comer a goiaba verde ou a manga verde. Por quê? Porque comer ela pura já não dá. Não amadureceu, tá? No ponto. Para de tentar colher antes de amadurecer. Abra mão do controle. Segundo conselho, abra mão do controle. Pare de lutar contra a realidade que Deus estabeleceu. Não é você não tentar ou orar e buscar por uma cura. Não é você parar de orar para que Deus mude a sua situação. Não é você parar de orar para Deus abençoar a sua vida. Não é isso, não. É você entender que Deus está no controle. Mesmo se a situação parece adversa, Deus está no controle. O dilúvio parecia algo ruim, né? Quem olha o dilúvio sem conhecer totalmente a história fala, nossa, o diabo tá furioso, olha o dilúvio que tá acontecendo. Não, o dilúvio foi Deus que mandou. Não tem nada a ver com isso. Então, abra a mão do controle. Não ficava lá, estia puxa a vela, pega lá, vira lá. Tripulação, né? Imagina, não é? Animaizinhos, todos para a esquerda agora, o Marco vai virar, vamos lá, ei, vamos para a esquerda. Agora vamos lá, animalzinho, vamos para a direita, vamos virar para a direita, vem dar os animais para cá. Abra a mão do controle. Pare de lutar contra a realidade que Deus estabeleceu. Eu determino que a minha vida não vai ser mais assim daqui para frente, eu determino. E se Deus determinou o contrário? Por que Deus determinou não? Vaidade. E terceira sugestão, terceiro conselho, saia da solidão. O acúmulo sem partilha é vaidade. Está aí nosso café, que é o exemplo de partilha. Acúmulo sem partilha é vaidade. Aceite o tempo de Deus, abra a mão do controle e saia da solidão. Seguindo esses 3 conselhos, nós não vamos ser igual esse homem de Eclesiastes 4:8. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, coloque sobre os seus pés.